o Dário Berlê, e me esqueci o nome do irmão dele. Sempre me esqueço. O Alisson Berlê também, que são ali de Passo Fundo, netos do Arthur Berlê. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, né? Dar primeiro aqui uma pincelada na história dele e aí liberar aí para quem melhor do que falar de uma pessoa do que os próprios netos, né, Andrei? Exatamente. Então, boa tarde aí para o Dário, boa tarde, então, aos nossos convidados aí que estão. Eu pedi para o Dário, primeiramente, onde ele está. Na verdade, os dois estão juntos. Isso. Sim. Tudo Nós bem, estamos os dois gurizada? juntos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Andrei. Nós estamos aqui em Sarandi, tá? Tu falou em Passo Fundo antes, Fernando. É Sarandi. Pois é, falei em Passo Fundo, acabei esquecendo. Tá, mas como eu sou tatuador, o meu irmão, o Alisson, ele é fotógrafo. Nós estamos aqui no meu estúdio, aqui reunidos agora para conversar com vocês, aqui em Sarandi mesmo. E na verdade, é no mesmo local onde o meu avô residia antigamente. Quando ele era vivo, ele morava aqui atrás, aqui onde eu tenho meu estúdio. Olha só que bacana. Pois é, né? Para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora aqui, a gente vai trazer aqui o Alisson e o Dário, né? Netos do Arthur Berlê. E essa história a gente vem contando já faz algum tempinho, né? Aqui na rádio, né? Uma história aí que eu posso dizer uma história até um pouco enigmática, né, Andrei? Digamos assim, né? Onde um cidadão aí do interior, né? O Arthur Berlê, né, os netos podem me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, era tratorista da prefeitura de Sarandi, né? Sim. Isso, sim, era tratorista. E numa das feitas aí, voltando para casa, né, segundo o próprio livro que ele relata isso, ele avistou, então, uma luz, né, dentro de um terreno ali, né, de uma lavoura, e, curioso, né, um cidadão aí do interior, né, passou a cerca ali, foi lá verificar o que era aquela luz que estava sendo avistada no meio do mato, e, segundo o livro, a impressão que ele teve que Aqui é uma... Hoje as pessoas sabem. Sim. Sim, 1958. Maio de 58. No globo terrestre, e quando ele tá lá sobrevoando a Terra, ele larga a icônica frase: a Terra é azul, né? Sendo que o Arthur Berlê, né, um matuto ali do interior de Sarandi, já havia falado anos antes que a Terra era azul, né? Então, diante de tudo isso, muitos fatos que ele coloca naquele livro dele, inclusive eu sou privilegiado em ter esse livro, ganhei do meu pai que tá ouvindo nós, Juarez Cooper, né? Tudo que ele fala naquele livro acabou sendo comprovado posteriormente pela ciência, né? Desde a questão da distância de um planeta a outro, como era feita a questão da agricultura lá, a alimentação de energia solar que ele fala em 58. Hoje é normal, a gente tem placas térmicas em cima de casa aí que acabam captando energia. Então tudo isso é uma enxurrada de informações, né, tecnológicas que um cidadão em 1958, tratorista aí da prefeitura, jamais saberia, né, Dário e Alisson? Sim. Era uma situação bem adversa. Alisson, quer começar de repente, mestre? Fica à vontade, fica à vontade. Assim, ó, eu só digo o seguinte, a família sofreu um bocadinho aqui no começo, porque, que nem tu falaste antes, essa história, ela é difícil de acreditar, sabe? Porra, o cara foi para outro planeta. Hoje as pessoas já não acreditam. Tu imagina 1958, sabe?
Mas tudo isso que aconteceu com o vô foi uma experiência. Olha, estou com o meu WhatsApp ligado aqui. Extraordinária. Continua, Berlete, por favor. O negócio que é bom pontuar é que na época em 58, era quase inacreditável o que ele falava. Hoje tem tanta coisa que passa batido, parece que o livro foi escrito, tipo, mês passado, sabe? Pois é, bem Ele atual, fala né? em energia solar, ele fala até mesmo em, não sei se dá para dizer, mas na forma que tu lê, parece que ele fala já em videoconferência, que nem nós estamos fazendo agora, sabe? Sim, que ele olhava para uma tela e uma outra pessoa falava com ele, né? Falava com... Isso. E ele até pensou, ele relata no livro e parece que as pessoas estavam loucas, porque estavam falando de uma TV, não faz sentido isso. A gente entende que a TV é uma via de uma mão só, né? Mas era o que ele tinha na época, ele tinha muito pouco contato com TV, basicamente era só rádio que tinha na época. Não teria como ele ter inventado um negócio desse, falado, a Terra é azul, tênis de amortecedor, energia solar, Pois é. carros, Cartão de crédito, voadores, cartão de crédito. cartão de crédito, tudo isso. Então, é só para trazer mais veracidade pro caso, né? Exatamente, né? Exatamente. E aquela situação, né, que a gente acaba vendo hoje. Vocês estão me ouvindo bem ali? Sim, agora sim. Perfeito. No começo estava mesmo dando uma duplicidade na voz ali, mas agora tá sim. E é aquela situação. Eu me lembro nos anos 90, Alisson e Dário, a gente assistiu um desenho chamado Os Jetsons. Não sei se vocês lembram desse desenho. Né? E nesse desenho, na época, eu me lembro que tinha uns trechos do filme, do desenho ali, em que eles estavam andando, seria uma esteira que andava, e as portas se abriam, eles colocavam, né, comida numa máquina, apertavam um botão, a comida saía pronta. Eles falavam com uma tela e a tela tinha um rosto do outro lado. Isso eram coisas já meio até meio impossíveis nos anos 80 e 90, né? Aquela questão da porta abrir de forma automática, a luz, né? Eu me lembro que tinha uma passagem no desenho que ele batia a palma e a luz acendia. Então, isso já nos anos 90 é um negócio meio esquisito. Tu imagina isso em 1958, quando não se tinha nem placa solar naquela época, né? E o cara do interior chega a público e diz, olha, né, eu fui abduzido, fui levado para outro planeta, né, e a Terra é azul, né? Então acaba sendo aquela situação que tu fica até perplexo, né? Tu não sabe o que tu fala, né? Viu, Fernando? Uma coisa que vale a pena lembrar, o Alisson pode me complementar depois aqui se eu deixar falha alguma coisa. Eles frisaram pro meu avô, quando meu avô estava lá, que assim, eles estavam em matéria de evolução em torno de 50 anos na nossa frente, sabe? Então, isso teria até uma certa lógica. Você vê, hoje nós temos toda uma tecnologia, aquela época não tinha. Então, eles comentaram muito, você vai poder fazer um relato, tá? Tem coisas que eu gostaria de aprofundar o assunto, mas eu prefiro até que as pessoas olhem no livro, né? Sim. Mas o vô comentou que ele... como é que era, Berlete? Do quê? A tecnologia, tá? Ela tinha 50 anos de evolução na nossa frente, tá? Então, me perdi um pouco no assunto aqui. Eu acho que tu queria falar daquele negócio lá tanto da agricultura quanto a superpopulação. Isso, então, isso aí. Eles falam lá que o planeta Descartes já sofria algum tempo de superpopulação. O que acontece? No planeta Terra seria o lugar onde eles iriam resolver esse problema de superpopulação. E daí, até no trecho do livro, o meu avô relata a expressão que ele faz e tudo mais, mas em nenhum momento eles falam em invadir um negócio, algo assim, sabe? Ele fala que provavelmente nós vamos ter que passar por esses grandes filtros, como eu posso dizer, guerras, problemas superpopulacionais, falta de comida, pandemias, tudo isso pode estar. Nós estamos em um processo evolutivo como eles já estão, ou estão mais adiante, ou talvez nem existam mais, vai saber. A gente não sabe, porque não teve mais contato nenhum. Mas é interessante tu ver que
mesmo ele sendo um planeta super evoluído, super desenvolvido, eles tinham problemas lá também. Sim. A falta E- de comida. Claro, e outra E o coisa. primeiro, Deixa eu só interromper, Vamos lá. Alisson. Um dos fatores que eles estavam fazendo pesquisas aqui, porque quando raptaram o vô foi raptado a 6 quilômetros aqui da cidade, perto de uma plantação, ao lado de um mato, conforme tem tudo narrado ali. Eles estavam fazendo pesquisas, sabe? Porque, tipo, o planeta deles sofria, que nem o Alisson falou, com superpopulação, com falta de espaço, sabe? Imagina, o nosso planeta, na época, tinha 6 bilhões de pessoas, eles tinham 20 bilhões, e o planeta deles era mais ou menos o mesmo tamanho do nosso. Então, as construções que eles tinham, eles ocupavam o máximo do espaço. Prédios, a construção, né? que eles tinham era todas em montanhas, tá? A agricultura deles era feita tipo escadaria, como hoje seria no Japão, né, Alisson? em nível. Isso, em nível. Um negócio que hoje em dia é bem comum, a gente vai em qualquer lugar no interior, a gente vai já ver esses níveis assim, quando tem um declive ou um planalto, eles têm Sim. pequenos declives, já é um negócio que não é tão recente, mas já existia, entendeu? Na época, e talvez esse era um dos problemas que podiam estar melhorando a otimização do espaço lá. Porque ele fala também que em Akart ele era uma grande metrópole, não existia fronteiras, era um grande país, um mundo onde que as fronteiras, digamos assim, Foram territoriais abolidas. foram abolidas, elas foram extintas. Era Chegaram uma no senso civilização comum. única, né? Exato. Não Tem tinha até dinheiro. Isso, tem até uma parte engraçada que o meu avô relata, que ele pede, tá, mas e Deus? E daí ele fala, Deus também é um só. E daí, meu avô devia estar pensando, nossa, esses bárbaros aqui, será que quantos deuses tem? Sei lá, mas Sim. assim, é interessante que lá também é como aqui. Muito do que aconteceu lá ainda pode acontecer aqui. E tu sabe uma Isso que é coisa que o... me chama muito a atenção, e foi um objeto de questionamento até, é que o Arthur, ele era um descendente de imigrantes alemães, né? E no livro diz que essa raça alienígena, né, esses aquartianos, acho que seria assim, né, eles sabiam falar Isso. o idioma alemão. E aí as pessoas elas questionam, tá, mas que engraçado, né, que conveniente, ele era descendente de alemão, falava alemão, né, e aí os alienígenas falavam alemão. Só que se tu for analisar puxando hoje a história, né, que muito se especula que uma raça alienígena poderia ter feito um acordo com os americanos, daí o avanço tecnológico dos americanos, né, todo o avanço que se teve, né, eu penso dessa forma, se tu tem uma raça alienígena que tem material para chegar na Terra, seja uma espaçonave, seja material bélico, o que for, o fato de chegar até a Terra significa que os caras são assim anos mais evoluídos que nós, porque hoje o máximo que a Sim. gente conseguiu foi mandar o homem para a Lua na década de 60, né, com as missões Apollo, e o máximo que a gente conseguiu hoje foi mandar sondas para outros planetas, né, mas a gente não conseguiu mandar uma nave tripulada para Marte. Então, ou seja, já em 58 os aquartianos teriam chegado na Terra. Então seria natural que a pessoa que eles fossem conversar, eles teriam um entendimento de qualquer língua para conversar. E aí, claro, conversar em alemão, até porque a pessoa era descendente de imigrante alemão, né? Viu, Fernando? Na verdade, Tá, pode falar, Alisson. Tá, o Alisson queria falar, mas eu deixo ele depois. Foi mais ou menos ao acaso que o vô conseguiu se comunicar em alemão com eles. Tá? Uhum. Porque, como eu falei antes, eles já tinham um tempo de evolução, eles estavam pesquisando a Terra, assim como sempre fizeram. Eles... Berlete, me dá uma mão uma ajuda aqui. Posso? Hã? Posso? Sim, vai. Seguinte, o que eu penso? Querendo ou não, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial de bombas atômicas e coisa e tal, abriu um pouco os olhos para eles. E eles Sim, viram, opa, não são tão burros assim, sim. entende?
eu acho que eles começaram a olhar nós de outra forma a partir de tudo isso que aconteceu. E o que acontece? Esse talvez isso seja um dos primeiros passos para uma civilização sair do seu planeta para ir colonizar ou visitar outros planetas. Eles têm que ter alguma forma de ter energia, porque é sabido hoje que se tu mandar uma nave para fora do planeta, ela vai acabar o combustível dela se ela não tiver um recurso de energia sustentável, digamos assim, Ou talvez até um uma painel fusão solar, nuclear, algo né? assim. A fusão nuclear, eu acredito, é a minha opinião, eu acredito que isso tenha chamado a atenção deles. E a Sim. partir desse ponto que eles começaram a fazer o quê? Começaram a olhar nós com outros olhos e talvez até pesquisar. Porque se eles são tão evoluídos, como eles já disseram para o meu avô, qual que seria o empecilho para eles começar, talvez, estudar nós, estudar nosso ponto fraco, estudar nosso ponto forte, estudar nossa língua, estudar nossa forma matemática, estudar tudo que eles podem arrecadar. E querendo ou não também, uma das coisas que é muito fácil de captar, e tanto que já foi até feito projetos assim de a NASA e os cosmonautas russos também de mandar sinais de rádio para fora do Sim, sim. planeta. E nunca foi respondido, né? A própria sonda Voyager, né, contém um disco de ouro com uma música de cada país, né, e várias frases em várias línguas, né? Até tem o Twitter da Voyager, que ela twitta de tempos em tempos, ela fala, estou tantas horas luz do planeta Terra, e inclusive muito vale legal. a pena também, quem gosta desse tema, ver o Pálido Ponto Azul, que é um pequeno trecho que o Carl Sagan fala, é muito bonito. Cara, é de se arrepiar que ver o que o cara fala. Mas Sim. voltando, a gente estava falando que esse negócio de eles se lançarem, então eu acredito que não seja só 50 anos, seja muito mais que 50 anos, porque Sim. em 50 anos ou nós travamos em alguma parte, ou eles têm alguma outra tecnologia que seja além do que a gente esteja estudando hoje. Talvez seja isso, não sei. Sim. Quer apontar alguma coisa, Ariel? Viu? Acho que é interessante ressaltar só uma coisinha. Falar como que eram essas pessoas lá, sabe? O vô comenta que ele caminhando por lá, ele não via muita diferença entre nós humanos aqui e o pessoal de lá. Eles eram pessoas. Ele é uma civilização muito parecida com a nossa. Até por isso, de repente, o fato de eles estarem pesquisando o nosso planeta, né, Alisson? Uhum. Ele relata também no livro a forma do rosto deles, a cor da pele, como eles são, como eles se portam como sociedade. Cara, acho até bonito também. Às vezes eu fico pensando assim que quando meu avô fala o trecho assim os discos voadores da utopia à realidade. Eu vejo como esta utopia, como eles evoluíram em questão de sociedade, como eles chegaram ao ponto que chegaram, conseguindo abolir dinheiro, conseguindo ninguém ser mais que ninguém, até bonito falar, parece ser uma utopia, onde Utopia mesmo. ninguém é mais que ninguém, tanto que ele fala que em um dos momentos ele vai para casa do cara que é a autoridade suprema do planeta, que é o Que filho honra do seria aqui, né? Pois é. É quase um E sistema socialista lá, né? é quase um sistema socialista. É. Aqui na Planeta Terra não deu certo, né? Mas Sim, lá é. deu. É. Então, é bonito de ver o jeito que ele relata que quando ele vai para a casa do Acork, ele fala a casa é assim, é simples, os móveis, como eles... Ele chegou no quarto lá, ele apertou um botão, soltou uma pia, saiu da parede, ele apertou outro botão, uma cama saiu da parede, é tudo embutido, é tudo para optimizar os espaços, para melhorar o pouco que tu tem, tu fazer muito. É quase o sistema chinês hoje, né? Superpopulação. Quem tiver acesso agora, sem fechar a live, pega e procura no Google como é que são as casas na China, no Japão principalmente,
que as portas lá, até as portas que hoje em dia, normalmente as nossas, elas se abrem, né? Lá elas são de correr, tem tudo isso que é para melhorar, entendeu? Então, a gente tem coisas ainda para aprender com eles, mesmo em um relato de 140 páginas. Então, Sim. é de encher os olhos, sabe? E me diz uma Eu coisa, falo meio... até vocês estavam comentando ali que houve uma certa perseguição à família de vocês, né? Vou dizer como se fala hoje, um certo bullying, né? E a gente entende porque, é que nem a gente estava falando, né? Em 1958, uma pessoa chega e fala, ó, eu sumi tantos dias e eu fui abduzido. O cara vira motivo de piada, né? Na minha opinião, o que acabou alicerçando essa história dele toda, e daí isso acaba sendo anos depois com a ida do Yuri Gagarin ao espaço. Quando ele pega e fala que a Terra era azul, sendo que o avô de vocês já havia anos antes falado isso. Né? Eu não sei se o Arthur, né, quando vivo, contava para vocês como é que tinha sido toda essa questão dessa perseguição, desse bullying, digamos assim. Na verdade, Fernando, eu nasci em 81, o Alisson nasceu em 90. Quem podia falar mais era a minha mãe sobre isso. Eu sei que a mãe e a família sofreu um pouquinho, porque, sabe, as pessoas tiravam muita chacota deles, sabe? É realmente complicado. Que nem eu falei antes, hoje já é difícil acreditar, na época era mais complicado ainda, tá? Mas eu te digo o seguinte, quando eu vou falecer, eu tinha 12 ou 13 anos, 12 anos, sabe? Nossa, se fosse hoje, eu teria muita pergunta para fazer para ele, muito questionamento. A gente perdeu ele cedo, ele faleceu em 1994, sabe? Então, nossa, eu tinha muitos questionamentos, até sobre isso, sobre como é que foi os primeiros tempos dele na sociedade aqui. Porque Peraí que veio uma mensagem aqui. Eu também recebi uma mensagem que não tem tempo limite, mas sendo normal, né? Sim. Eu teria muita curiosidade eu teria muitas perguntas para ele, sabe? Só que a gente não tem. Até um negócio que eu sempre nós nunca chegamos a conversar a respeito disso, eu e o Dario, mas era um negócio que eu sempre quis perguntar para ele. O que tu teve de contato com ele? O que tu conseguiu conversar na época que ele estava são, que ele estava bem ainda? Tu te recorda de algum tipo de relato que ele fala? Ou é exclusivamente o que está no livro? Não, é que assim, ó, na época eu era criança, eu não dava bola para esse assunto, sabe? Eu literalmente não dava bola. Ó, eu chegava ao cúmulo de pedir pro vô, me diz o seguinte, você que estava lá em cima, tinha planeta do tamanho assim de uma laranjinha? Eu vô tinha, e eram todas pessoas bem pequenininhas, sabe? Ele dava trela para brincar com a gente, porque a gente era criança. Sim, sabe? sim. Por isso que eu digo, se fosse hoje, os questionamentos seriam outros. Nossa. Quer fazer uma pergunta, Andrei? Os meninos aí já estão falando justamente o que eles tinham de dúvidas também, né? E eu concordo, o Dario fala que se fosse hoje, né, Fernando, quantas perguntas a gente teria para fazer, né? Então, são situações assim bem interessantes. Até, Andrei, deixa eu te interromper um pouquinho. O vô ele comentava com a família. Se ele quisesse relatar tudo, 100% que ele viu lá, teria que dar uns 10 livros desse que ele escreveu, sabe? Ele disse que o que ele botou no livro foi o superficial que ele conseguiu lembrar para uma edição. Mas se tivesse que escrever tudo 100% nos mínimos detalhes, daria, meu Deus, muita coisa. Sim, e me diz uma coisa, Dário. Quando ele volta do planeta Cart, ele chegou a trazer algum objeto com ele, alguma coisa de lá? Não, ele não trouxe. Só o que foi daqui. Ele estava com uma máquina fotográfica, as roupas do corpo, só. Ele não trouxe nada. Sim, até outra coisa pro ouvinte que está nos ouvindo agora, né? A própria ida do Arthur Berlet pro planeta Cart foi um acaso, né? Porque ele estava passando pelaquele local, né? E acabou, de curiosidade, vendo aquela luz no meio de uma plantação. Eu acho que eu também faria a mesma coisa, porque, inclusive, o meu pai... Sabe, deixa eu te comentar. Sabe o que o pessoal comentava muito naquela época? Acho que até isso atiçou a curiosidade do vô. Existia uma crença que existiam tesouros. Como é que é, Alisson? Negócio, assim.
tesouros que brilhavam no meio das plantações, lá no meio do mato, e as pessoas, meu Deus, eu acho que o vô viu aquela luz e ficou curioso, né? Sim. Tá? E pulou a cerca, foi lá para ver, chegou perto, daí ele viu que se tratavam de uma luz com aquela velha forma que todo mundo conhece, como se fosse 2 pratos sobrepostos. Sim. Tá? Quando ele sentiu medo, ele quis correr, aí já jogaram um jato de luz nele e levaram. Sim, sim. É até interessante pontuar essa parte ali, que nem eu tava falando, né? Foi uma situação ao acaso, né? Em 58, então ele passando, né? Como o Dário mesmo bem colocou, né? Se tinha muito essa ideia, ainda se tem hoje, né? As histórias dos aterros, né? Dos enterros de dinheiro, né? Que às vezes uma assombração passa por cima, a pessoa sabe que ali tem ouro enterrado. Né? E eu me coloco no lugar dele, né? Esse local que inclusive ele foi ali que ele foi abduzido, esse local ainda existe. O meu pai comentou esses dias que várias vezes ele passa por esse local quando tá vindo de Passo Fundo para cá, ou indo para, acho que para Chapecó, não me lembro, né, que ele conta, né? E aí ele falou que assim, é um local ermo, né? Tu tá passando por ali, tu vê uma luz no meio de uma plantação, é natural que tu vai parar para ver o que que é, né? A curiosidade acaba te chamando. E o mais interessante, né, que isso aconteceu em 58, o que 11 anos antes acontece o caso de Roswell, né, no Novo México, né, onde caiu ali uma nave alienígena que depois o governo admite ser uma nave alienígena e depois volta atrás e diz que era um balão meteorológico, né, sendo que toda aquela população daqueles arredores ali constataram que era uma nave, né, aí chega o governo, leva tudo embora, né, para atuar o Área 51, e não, isso aí era um balão meteorológico que caiu, e a partir do evento de Roswell, em 47, começa esse boom, né, essa explosão de avistamentos, e aí em 58, então, o primeiro avistamento brasileiro, o Arthur Berlet chegou a viajar para fora do país também, para dar essas entrevistas, né? Sim, em 1972, ele foi num congresso de ufologia na cidade de Wiesbaden, não sei se eu pronunciei certo, Wiesbaden, na Alemanha. Na Alemanha, só para variar. Uhum. Minha mãe, a Ana, filha dele, foi junto nessa viagem. Daí eles ficaram, eu não lembro, acho que um mês fora. Gente, pensa, eles foram de navio do Rio de Janeiro até a Itália. Pensa num transtorno. Imagina. Tá? Aí o que acontece? Foi nesse congresso de ufologia e era para ele falar a questão de 1-2 horas. Eu acho que ele ficou falando o dia todo. Né? Umas 6 horas a fio. Sabe, porque a história dele, perto das outras que tinha lá, era muito chamativa, o pessoal tinha muita curiosidade. Então, queriam saber mais. Esse livro que foi lançado, ele é um relançamento do original, né? Sim. Fiel. Pode falar. O que a gente tem hoje em posse ainda é o mesmo relato, sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula mais. Inclusive, o livro ali que o Dario está mostrando, a gente está tentando fazer uma edição nova agora, só corrigir regras ortográficas, dar uma capa nova, uma contracapa, organizar, deixar um pouco mais, digamos assim, uma cara nova, mas o assunto é o mesmo, não vai mudar. Vai ter algum trecho que a gente vai adicionar antes, que é um relato que a minha mãe faz sobre o meu avô. Uma nota ao leitor, né? Ele conta... Oi? Uma nota ao leitor, né? Uma nota ao leitor, tipo, esse como livro fosse, aí que... como se fosse um prelúdio assim, da história. Esse livro aí o meu pai me deu de presente, ele em 2018, e até presenteou o Andrei no início do ano também. O pai acho que comprou ou ganhou de vocês ali, não sei agora, né? E acabou nos dando de presente, né? Eu li esse livro já em 2018, eu já conhecia essa história, até porque passou inclusive em especiais da RBS TV, né? Eu me lembro que tinha, era um especial só sobre coisas misteriosas, e eu me lembro que passou esse caso, né? Histórias extraordinárias. Isso, histórias extraordinárias. Aconselho a ler, a ver. Oi? Quem puder, veja que é muito bom. Até tem uma parte que ele fala, que é um trecho do livro, que é muito bonito, que eles falam no final, que é ele comparando um pouco como é que estava em 58, e quando o meu avô morreu, ele meio que deixou um enigma para todo mundo. Ele tá no relato, tá no relato, assim, também na advertência do autor. Leia, vale a pena ler até a advertência do autor,
eu quando vou ler um livro, eu já pulo, sabe? Mas vale a pena ler por causa que ali ele relata e te deixa uma pergunta que é até aonde quer chegar o homem da Terra? Que a gente desmata, a gente polui, a gente faz tudo contra o nosso planeta. E depois, deixa eu ver aqui, ó. aonde que nós vamos... não é no final não, Dario, é no prelúdio. Não? É no prelúdio. É lá no começo, quando ele fala advertência do autor, eu sou um frustrado, algo assim. Mais pro final. Posso ler um trechinho aqui? Claro, vai lá. Tá. Em 1958, haviam na Terra poucas dezenas de bombas atômicas. Hoje, passados 30 anos, não sei, 30 anos, ele deve ter escrito isso quando fez a edição do livro, né? Na segunda reedição. Isso. Hoje, passados 30 anos, temos milhares delas prontas para disparar a qualquer momento. Isso sem contar com outras tantas que foram criadas e aperfeiçoadas. Eu pergunto, contra quem toda essa precaução? Ora, contra nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, primos, parentes, enfim, contra a nossa própria espécie. Por outro lado, em 1958, 1/10 da população da Terra passava fome. Hoje, 1/3 passa fome. Em 1958, quase todos os rios da Terra mantinham sua fauna aquática em perfeitas condições. Hoje, 90% dessa fauna está sendo ameaçada e destruída com milhares de sangas, riachos e rios morrendo. Aí o vô comenta depois: onde quer chegar o homem da Terra que destrói o seu próprio planeta? Você sabe? Então responda, porque eu sei, mas não posso responder. Isso era um questionamento que a gente gostava de ouvir ele falar, sabe? Sim, sim. Quer dizer, ouvir não. Eu via que as pessoas falavam. Eu não conseguia ouvir isso dele, que nem eu falei, porque eu era muito criança. Mas é bem interessante. Sim, deixa a gente emocionado. Legal. Deixa eu só recapitular aqui, nós estamos aqui hoje com o Dario Berlet e o Alisson Berlet, eles são netos, né, do Arthur. Quantos filhos o Arthur teve? Eu vou pedir para o Dario me responder aqui, só para não dar confusão na live, né? Dario, quantos filhos o seu avô teve? Teve 4 filhos. 3 meninas e um menino. O Jorge, Andréia, a Nara e a minha mãe, a Ana. Ó, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o Arthur Berlet. É meu filho. Esse é o Arthur Berlet. Tá, oi, Arthur. É a quarta geração. Quarta geração. Vocês dois, né? O Dario responde depois o Alisson. Vocês dois estão absolutamente convencidos, não resta nenhuma dúvida para vocês que o avô de vocês saiu do planeta Terra e conheceu outro planeta. Berlet, pode responder. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque, assim, contextualizando tudo, a data, quem era o Arthur, aonde que ele viveu, aonde ele se locomoveu e as fontes que ele podia conseguir coletar qualquer forma de conteúdo se ele tivesse escrito um livro só por escrever. Eu acho que não tem como, por causa que ou hoje nós podíamos olhar para trás e falar assim: não, esse cara é um vanguardista, esse cara tem uma visão de futuro, velho, porra. Mas assim, em nenhum momento eu não posso dizer se eu posso falar assim, eu não acreditava, não creio que isso não tenha ocorrido de verdade, pela forma que ele descreve, pelas coisas que ele fala, e sim, para mim não tem como refutar que ele viveu mesmo. Isso. Andrei, eu só quero fazer uma pequena comparação aqui, tá? Você imagina o seguinte: nós moramos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, tá? A gente sabe que do outro lado do nosso planeta existe uma ilha chamada Japão, tá? Se a gente quisesse chegar até lá a pé, teria como? Humanamente impossível. Chegar a pé lá, sem ter que andar de barco e outras coisas, sabe? Então, assim, ó, assim como a gente sabe que lá tem uma outra cultura, tem outras pessoas diferentes, com olho puxado, tudo, por que a gente acha que o nosso planeta tem que ser só isso, que nós estamos presos aqui nele? Por que não pode haver vida fora dele?
Se aqui no nosso próprio planeta existe tanta diversidade, sabe? Então, eu creio que a gente é como se o nosso planeta fosse apenas um estado, vamos dizer assim, entre aspas. Sim. Existem outros por aí e a gente vai descobrir um dia. Só nos faltaria, então, o meio de chegar até lá, a locomoção, né? Ele trouxe, meninos, algum objeto, voltou com ele? A roupa que ele estava usando? Só tem não voltou. Só tem um detalhe que eu queria frisar antes de responder a tua pergunta. Eu acho que o ser humano não está preparado para encontrar outras civilizações, sabe? Tanto é que era para ter sido já feito... existe um documento, o Pacto Sigilo Terra, que era já para ter sido expostos que alienígenas existem e tal, que era para ter sido divulgado. Mas não foi ainda porque eu acho que as pessoas não estão preparadas. E aconteceria muita histeria, as pessoas iam surtar, começar um matar os outros, acho que não ia dar certo. E mesmo assim, soltando um negócio desses, ainda ia haver pessoas que não iam acreditar de nenhuma forma igual. Sim. Talvez isso pudesse ser uma manipulação da mídia de novo, entende? É engraçado, mesmo... E é o direito assim, de cada um, né? Porque tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita né? Exato. É o direito de cada um, né? Então é uma questão, justamente isso que vocês colocam, né? Causaria uma certa histeria se houvesse essa revelação, mas eu acho que está muito próximo disso acontecer de fato, né? Viu, Andrei? Eu tenho um pensamento que, assim, hoje em dia, se a gente estiver num lugar com 40 pessoas, num quarto, numa sala, conversando com 40 pessoas. Cada uma dessas 40 vai ter um ponto de vista diferente e, através da tecnologia que a gente tem, vai achar meios para defender a sua tese, as suas ideias. Então, tu imagina como é difícil, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam utilizar mais a lógica para as coisas. Mas aí as pessoas, eu não sei, Alisson, tu consegue... Talvez esse ponto de acreditar é muito pessoal, né? É um negócio que, assim, eu vou ter 1000 crenças sobre 1000 coisas. Acredito, assim, que a gente não está sozinho. E um negócio que eu vivo falando quando eu vou falar sobre o livro do Vô é que em 58 se pesquisava se existia vida fora do planeta. Hoje em dia, a NASA, ou as principais empresas que procuram, eles já não procuram mais se existe vida, eles procuram como é a vida, porque já é palpável, a gente já sabe, a gente tem até equações para aproximar a quantidade de planetas que podem ter vida inteligente no planeta, no universo. Essa é uma equação que existe, perdão. Exato. Eu até não vou saber o nome, mas deixa eu pesquisar enquanto tu quer apontar mais alguma coisa ou alguma pergunta aí do pessoal. Eu estou olhando aqui, Fernando e Andrei, tem vários assuntos que eu vou tratar no livro. Um deles é a energia solar. Eu acho que a gente falou alguma coisa antes, não? Sim. Naquela época, a energia solar era quase um mito, né? Isso. E imagina você utilizar energia proveniente do nosso Sol. Naquela época, acho que era bobagem. Ou você tirava a energia da água ali, do mecanismo, ou não sei, sabe? Então, o Vô comenta que lá naquele planeta onde eles estavam, existia um aço, que seria o aço solar. Que era um tipo de rocha que eles utilizavam para produzir as naves. O Vô comentou em certo ponto do livro ali, ele pediu se existia esse aço, essa espécie de rocha aqui na Terra. E daí eles falam, não, sim, existe sim, mas vocês ainda não descobriram a utilidade dela. Sabe? E eu tenho uma pequena teoria, eu quero só compartilhar com vocês. É só teoria, tá? Apenas teoria. Mas o Vô comentou no livro que a água que ele tomou era uma água muito leve, muito similar a uma água mineral. Tá? Gaseificada? Vocês têm noção? Não digo gaseificada. Água mineral. Ele dizia que era muito leve, sabe?
eu não sei, a água mineral, a água mineral daqui, nós temos na região norte do Rio Grande do Sul, estamos em cima do aquífero Guarani, então aqui é uma região que tem bastante poços de água mineral. Então, cara, eu bem sincero, eu acho que essa rocha que o vô comentou que existe lá, ela existe aqui na Terra e ela envolve esses aquíferos. Porque é o único lugar que o ser humano não quer mexer. Por que o ser humano vai mexer ao lado de uma jazida de água? Sim. Pode ser, é um ponto. Interessante. Uma teoria, apenas uma teoria. A Nárcia Santin Bortoli, ela escreve aqui que era vizinha de vocês em Sarandi, que ela leu o livro e comprou também para emprestar aí para o pessoal ler. É verdade tudo que ele escreveu, que ela indica o livro aí do Arthur Berlet. Gurizada, Como é que é o nome dela? Deixa eu recuperar aqui o comentário. Nárcia Santin Bortoli. Nárcia. Nárcia, sim, abração, Nárcia. Obrigado por assistir aí. Isso. E o Fábio Guarnieri escreve que a maioria das pessoas confundem Terra com universo. Terra é apenas um planeta, não um universo inteiro. Muito bem, Fernando. Vamos agradecendo aí ao Alisson e também ao Dario, né, pela possibilidade de contato. E essa história aí dá para conversar uma tarde inteira, né? Pois é, né? Pena que o nosso tempo é curto. Posso falar rapidinho aqui? Claro. É isso que eu ia dizer. Quando você começa nesse assunto, ele te leva a muitos caminhos diferentes, sabe? Então, realmente, se fosse, daria uma tarde inteira de conversa. Quem sabe uma próxima vez a gente não faça como é que chama? Um podcast? Aí, é legal. Dá para fazer, né? Tá falando de universo e coisas afins, seria legal. Viu, Fernando e Andrei? Eu agradeço, em nome da família aqui, pela oportunidade de falar um pouco sobre a história do vô. E eu quero que o Alisson fale sobre o que vai vir aí nos próximos meses. Exato. Então, a gente está programando, como eu falei antes, que a gente está fazendo uma nova edição. E daqui a pouco vai estar à disposição aí de vocês. Se quiserem conseguir adquirir um livro, a gente ainda tem alguns exemplares. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail. Posso deixar ali nos comentários fixado, ou claro, talvez eu possa divulgar aqui. Uhum. Ainda o e-mail antigo, é o que nós usamos ainda no antigo estúdio, e fotoana55@hotmail.com. Só botar teu nome, se identificar, falar que você quer um livro, daí a gente manda uma forma de você adquirir ele. Show de bola, obrigado então. É isso. Valeu, Alisson. Obrigado também para o Dario. Valeu. Né? E numa próxima oportunidade a gente faz mais um contato aí já para divulgar então o lançamento do livro. Com certeza. Legal. Manda um abraço pro Juarez aí e diz que eu queria ele na live também. O Juarez, né? O pessoal nos pede aqui se vocês têm parente em Ibirubá. Sim, tem a moça que relatou antes ali, mas é de 3º grau. Ela é uma prima do meu avô. Isso, é a Nizinha Berlet, né? Semana passada eu fui fazer a renovação de uma assinatura lá. Eu vi Berlet, eu disse Berlet, né? Mas eu perguntei para ela, disse, a senhora é parente do Arthur Berlet ali de Sarandi? Daí ela, sim, ele é meu primo em 2º ou 3º grau, não me lembro, até ela comentou. Daí ela disse, eu me lembro quando ele veio pessoalmente em Birubá dar uma palestra na praça a respeito da ufologia, né? Até é bom a gente tentar, eu tô sempre mexendo nos arquivos ali, de repente se eu encontro isso, né, Andrei? Ela falou que ele veio até aqui e deu uma palestra ali na praça para um grupo de ufologia que existia aqui em Birubá. Então, é interessante, né? E no Pinheirinho, eu vi que no Pinheirinho aqui também tem um Berlet lá. Exato. Pois é, são histórias aí que a gente vai contando, né, na medida do possível. O Fernando, quando chegou aqui na rádio, já me passava essa história. Eu nunca tinha ouvido da história do Arthur Berlet, eu nem acreditava nisso. E quando eu tive acesso ao conteúdo e também acabei pesquisando no YouTube, eu percebi quão é amplo esse assunto e a gente precisa tirar um tempo, prestar atenção um pouco mais aí no que falam, né? No que fala esse livro e no que falam aí as pessoas que estudam a respeito da ufologia.